Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 11, versículo de número 3 e 4. No banner eu coloquei só o versículo 4, mas eu gostaria de ler esses dois versículos para que venhamos falar nessa noite exatamente nisso que Jesus afirmou aqui, olha, tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz assim, ó, versículo de número 3 de João 11. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém, irmãos? Quero que vocês abram em outro texto aí mesmo de João, mas no capítulo 9 agora. Vá lá para o capítulo 9 de João. Volte aí e olhe versículo de número 1 e a 3. A Bíblia diz assim, ó: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém, irmãos? Irmãos, há um mistério nesses textos. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei olhando aqui para esses, principalmente para João 9, porque há uma crença comum. Há muitas pessoas que têm um diagnóstico direto e reto com relação às enfermidades. Já faz um diagnóstico, mesmo não sendo médico, né, não fez nenhum exame nenhum, mas isso que os discípulos afirmam aqui é uma crença comum, de que o indivíduo está naquela situação porque cometeu algum pecado, ou está pagando por alguma situação que ele criou. Estive visitando um enfermo e ele disse assim, perguntou para mim: o que eu fiz para Jesus, pastor? Eu falei: como assim? Ele falou assim: olha, eu falei: o que eu fiz para Jesus? Aí eu entendi que ele também fazia parte desse aquilo que Carl Jung vai dizer, nesse inconsciente coletivo, da gente estar sempre ligando uma espécie de um merecimento para a situação em que eu me encontro. Eu fiquei olhando, irmãos, para esses dois textos, me lembrei dos amigos de Jó. Os amigos de Jó tinham uma tese única para Jó: é essa situação que você está, é porque você pecou. Se você abrir um dos argumentos dos amigos de Jó, abra lá a tua Bíblia em Jó, capítulo de número 22. Os três, falavam dessa mesma tônica aqui, mas eu separei o versículo 22, só para os irmãos terem uma ideia do que passava pelo coração daqueles homens que foram visitar Jó. Versículo 4 e 5, a Bíblia diz assim, ó: é por sua piedade que ele o repreende e faz acusações a você? Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Então esse era o diagnóstico deles, ó: você está nessa situação porque você é uma pessoa má, porque os seus pecados são incontáveis. E se você for ver os argumentos de Jofar aqui, ele vai começar a falar um monte de coisa sobre Jó assim, que Jó nunca fez. Na avaliação de Deus, Jó era um homem justo. E a gente conhece o conceito da palavra justo, né? Não é que Jó fazia tudo certinho, Jó estava do lado certo. Mas os amigos de Jó foram lá para consolá-lo, mas sabe aquele consolo que seria melhor que não falasse nada? Pois é, essa tese dos amigos de Jó
ela é muito comum nos nossos corações. Dentro da compreensão, dentro da nossa cultura, é muito comum isso. Essa situação que eu estou passando, esta enfermidade ou essa dificuldade, tem a ver com o meu merecimento. Aí vem Jesus, em 2 ocasiões, e nos faz pensar, que aí foi quando eu tive assim, e quero compartilhar isso com vocês, uma experiência muito forte, para mim entrou uma espécie, se isso trouxer paz para vocês, como a paz que trouxe para mim, vai te fazer tão bem quanto fez comigo, essa questão de que realmente todas as coisas acontecem nas nossas vidas, e o único objetivo é para que o Senhor seja glorificado. Aí eu comecei a fazer algumas associações, irmãos. Por exemplo, olha para este versículo, que é muito profundo, e chega assim, ele nos coloca numa situação que muita gente não tem coragem de encarar esse versículo, conforme a Bíblia diz, Colossenses 1,16. Olha a profundidade desse versículo, para que nós entendamos que tudo é para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer assim, em Colossenses 1,16, pois por meio dele, falando de Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Irmãos, quando a Bíblia fala todas as coisas, são todas as coisas. Não tem nada sobre o universo, no universo, que tenha criação própria, ou que tenha um outro autor dessa criação. Todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Esse texto tem uma simplicidade muito profunda. Ele é simples, mas ele é muito profundo. Não teríamos dificuldade nenhuma de você olhar para esse texto e encarar ele do jeito que ele está escrito. Tudo foi criado por Deus. Pense numa coisa aí e fala, não, Deus não criou isso. Tudo foi criado por Ele. Romanos capítulo 11 vai também nos trazer aquela ideia, aquele cântico que Paulo canta lá no final de Romanos 11:36. A Bíblia vai dizer assim, né? Nós até cantamos aqui, é um cântico que a gente canta aqui também. Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Então, queridos, é muito perigoso nós diagnosticarmos algum mal, alguma dificuldade, com a proposta dos amigos de Jó, ou então com uma cultura nossa religiosa, que é muito comum. Com certeza está pagando, Tem doença que é resultado de pecado? Tem. Jesus algumas vezes, ele curou pessoas e falou assim, vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Tem doenças. A ausência de perdão mesmo, causa muitas doenças numa pessoa. O que é não perdoar uma pessoa, irmãos? É querer que a outra pessoa morra e você tome o veneno. Você que está tomando veneno querendo que a outra pessoa morra. Esse é um dos diagnósticos da ausência de perdão, não é? Existe o que principalmente na área da psicologia diz, um nome bonitinho para falar assim, as doenças psicossomáticas, que muitos de nós temos, quando estamos preocupados demais. Algumas pessoas têm dor de cabeça, manchas no corpo, dor de estômago, gastrite e úlcera nervosa. É resultado da gente não estar sabendo enfrentar a nossa dificuldade, né?
não estamos enfrentando, e é um resultado. Eu acredito que isso, nós não sabermos sermos gratos e atingirmos o nosso próprio corpo com reações em que essa palavra da psicologia diz doenças, que a gente somatiza, né? O corpo sofre isso. Tem, mas daí, queridos, daí, atribuir todas as enfermidades, chegar com o seu rótulo, com o seu diagnóstico, de que isso é porque a pessoa está pagando o que ela fez, isso não é bíblico, e isso não traz de maneira nenhuma um alicerce da aprovação de Deus com relação a isso. E é muito importante quando você se liberta disso. Você não vai ficar orbitando em volta de um problema, não só de uma enfermidade, mas de um problema, de uma dificuldade, procurando onde foi, com a oração, com a gratidão. O Senhor nos dá direcionamento. Vai aparecer alguns erros que cometemos? Tranquilamente. Mas muitas vezes, não tem nada a ver com erro, tem a ver porque estamos vivos. Quem está na leitura diária, e eu de propósito faço a minha leitura anual, para depois chegar no final, cobrar de vocês, e eu estou em dia, eu achei muito impressionante como a Bíblia fala assim, e Eliseu morreu da doença que deveria morrer. E sabe quem foi Eliseu? O profeta que recebeu porção dobrada da unção de Elias. Eu falei, da enfermidade. Eu falei, puxa vida. Então, enfermidades, elas acontecem com pessoas que estão vivas, seres humanos. Necessariamente, não podemos diagnosticar isso como se fosse fruto do pecado. Agora, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Isso eu quero que traga muita paz para vocês. Toda e qualquer coisa que aconteça, quando eu olhei para a história do cego aqui, que os discípulos falaram assim, Senhor, quem pecou? Os discípulos já tinham por certo que aquele indivíduo era um cego, porque ou ele tinha pecado, ou a geração, os pais deles haviam pecado. E permeia no meio evangélico uma teologia chamada maldição hereditária. Muita gente acredita em maldição hereditária, ou seja, a sua família tem uma maldição. E vai lá e prova na Bíblia, pega Êxodo capítulo 20, versículo 4, se não me engano, ou 5, e visitarei a iniquidade dos pais no filho até a quarta tal geração. As pessoas acreditam nisso. Ezequiel precisou gastar o capítulo 18 inteiro do seu livro, para dizer que isso não existe. Mas era uma coisa que tinha no coração, porque eles olhavam lá, nunca viram que o que Deus visita é a iniquidade. Se eu decido cometer os mesmos erros do meu pai, eu vou ser visitado nessa minha iniquidade. Se meu pai decidiu do meu avô, então, agora, dizer que eu estou pagando erros que meu pai cometeu, não. Eu sofro consequência do erro. Os filhos sofrem consequência do erro dos pais. A igreja sofre consequência de erros de outras pessoas. Nós sofremos consequência porque vivemos em família, e quando pessoas erram, porque fazemos parte do corpo, a gente também sofre. Mas a responsabilidade, eu não pago por aquilo que o indivíduo errou. Eu sofro junto com ele. Então, queridos, cuidado com esse diagnóstico. Agora, qual é a coisa maravilhosa e linda que tem aqui? O alvo de tudo que acontece em nossas vidas. É exatamente para chegarmos neste ponto. Tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. E olha o que eu achei, irmãos. Eu falei assim, puxa vida. Que maravilha.
Isso aqui me ajudou muito também. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo de número 12. Irmãos, isso aqui esclareceu muita coisa para mim. No capítulo 12 de Hebreus, o Senhor nos dá um conselho para como encarar as dificuldades das nossas vidas e ligarmos diretamente essas dificuldades a Ele. Aí hoje a gente faz uma associação dessa necessidade de glorificar a Deus, tudo é para a glória de Deus, e olha o que o Senhor usa. Na minha Bíblia vai estar assim, como está na tua, Jéssica? Está na NVI aí, né? Então estamos juntos. Na minha Bíblia vai estar assim, ó: suportem as dificuldades, todas. Irmãos, isso aqui, ó, eu tive um salto de qualidade na minha vida, para que eu não murmure, para que eu não fique reclamando, e para que eu entenda de que essas coisas, Deus tem um propósito. Olha só que coisa linda: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Isso aqui me ajudou muito, sabe por quê? Nós precisamos de disciplina. Só que a disciplina que vem na nossa cabeça é sempre castigo. Mas não, eu preciso me disciplinar também, para ir me aproximando cada vez mais da vontade de Deus nas minhas dificuldades. De Deus, preste bem atenção nisso, não esqueça disso que o seu pastor vai dizer. De Deus, ninguém consegue ficar longe, gente. Isso tem coisa, né? Senhor, faz presente nesse lugar, eu sinto a presença do Senhor aqui, muito bonito, mas nós não conseguimos ficar longe de Deus. Sabe do que nós ficamos, sabe do que nos afastamos? Da vontade dEle. Da vontade de Deus nós conseguimos nos afastar, mas da presença dEle, nem pensar, esquece. Deus está vendo, tá? Tudo. Então, quando eu olhei para esse texto, eu falei assim: glória a Deus por isso, porque as dificuldades da minha vida, os momentos mais difíceis, os momentos em que eu preciso enfrentá-los com gratidão, porque a Bíblia fala assim: em tudo devo dar graças. Eu olhar para isso e falar assim: puxa, eu vou encarar essa dificuldade como um tratamento de Deus na minha vida. E não é um toque de que, não, está escrito na Bíblia isso. Olha só: suportem as dificuldades. Qual dificuldade você está passando? Suporte-a, recebendo-as como disciplina e uma prova de que Deus te ama e tem um amor paternal por você, e vai usar essa circunstância para você se disciplinar e vencer, porque a promessa da vitória está liberada para você. Diga: eu recebo. Eu não ouvi. A promessa da vitória está liberada para você. Recebe, irmãos, porque a Bíblia diz, no mesmo capítulo, queridos, no mesmo capítulo, tem as duas promessas lá. Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 37, sabemos que sobre todas estas coisas somos muito mais que vencedores. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, pelo amor de Deus. Então, vocês entendem de que é possível sair dessa quinta da vitória vitorioso, com essa disposição de toda a dificuldade. É um tratamento que Deus está te fazendo uma pessoa melhor, evidenciando o amor dele por você, deixando você mais maduro, deixando você mais experiente, deixando você mais sensível. Porque se a dificuldade que você está passando
é resultado de um pecado, de um erro, isso é entre você e Deus, não virá, não pode vir de um outro caminho sem o Espírito Santo te convencer disso. Pecado traz dificuldade, irmãos? Só traz, só dá. Salomão vai dizer lá no capítulo 7 de Eclesiastes, né, no versículo 28 ou 29, bem no final assim, ó: Deus fez um homem bom, mas ele entrou em muitas encrencas. Deus nos fez bom, mas a gente entra em muitas dificuldades. Por isso, queridos, quando eu olho para esses dois textos que Jesus fala para as irmãs de Lázaro, olha, essa enfermidade não é para a morte, e olha que Lázaro morreu, hein? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando Jesus diz para os seus discípulos, não, nem o pai dele pecou, nem ele, nem os pais dele pecaram, mas isso aqui é para que se manifeste nele as obras de Deus. Quando eu olho que por ele, para ele, todas as coisas foram feitas, e quando eu olho que eu devo enfrentar as minhas dificuldades, entendendo de que Deus está usando aquilo para me disciplinar. E mais uma vez, irmãos, não ligue disciplina a castigo. Disciplina tem a ver com a força que Deus vai te dar para você perseverar, para que um versículo como João 16:33, você entenda, então, não, Deus vai me tratar nisso. O que diz lá? Eu vim para que tenhas paz, no mundo tereis aflições. Então Deus não me disciplina para quê? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha essa convicção de que quando você se predispõe a ir na direção do que as coisas acontecem com você, quando Jesus fala isso sobre Lázaro, e quando Jesus fala isso para os seus discípulos com relação ao cego, eu comecei a ter assim uma compreensão. Falei assim, olha, a nossa vida deve ser compreendida assim mesmo. Toda e qualquer situação, eu devo entender que Deus vai usar para me disciplinar, porque Ele é meu Pai, e qual pai que não disciplina seu filho? Aí a Bíblia vai dizer mais para frente, né, no versículo de número 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha como tem a ver, disciplina tem a ver com prática, com exercício, com aguentar, inclusive a exortação de Deus, a revelação do erro que você está cometendo, mas não podemos jamais entrar na pilha dos amigos de Jó. Tudo é porque você pecou. Não devemos nos livrar desse inconsciente coletivo que temos, como os discípulos tinham. Só poderia, aquele homem era cego, ou porque ele tinha errado, ou porque os pais, não. Estamos vivos, estamos assim, à disposição de muitas intempéries na vida, as aflições. Não vamos diminuir tudo isso, para que fiquemos cada vez pior, procurando o que talvez Deus não quer nos mostrar. Não tem nada a ver com pecado, tem a ver com as aflições, com você estar vivo. E com certeza, duas coisas para mim eu fecho questão, e queria que vocês pelo menos me compreendessem. Vou pedir forças para Deus, para compreender que Ele está querendo, Ele está me disciplinando naquela situação, na dificuldade que estou passando, mas para que ao final eu sinta essa vitória e glorifique o nome do meu Senhor.